Olá, alunos! Hoje iremos dar continuidade à nossa revisão de trigonometria. A aula de hoje será uma aula de exercícios. Ao final da aula, poste suas dúvidas no mural. Exercício 1. A respeito dos elementos de um triângulo retângulo, assinale a alternativa correta. Um triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos dois ângulos iguais? Letra A é falsa. Letra B. O triângulo retângulo é assim conhecido por possuir pelo menos um ângulo de 180 graus, também conhecido como ângulo reto. Isso é falso também. A hipotenusa é definida como o lado que se opõe ao maior ângulo de um triângulo qualquer. Isso é falso. A hipotenusa não fica em um triângulo qualquer. A hipotenusa é definida como o maior lado que se opõe ao ângulo reto em um triângulo retângulo. Então, a resposta correta é a letra D, é a única que é verdadeira. Exercício 2. Em cada caso, calcule o valor da medida desconhecida indicada pela letra X. Letra A. Você tem um triângulo retângulo, os lados são x e 6, o ângulo agudo é de 30 graus. Dados do problema, você tem o seno, cosseno e a tangente de 30. Vamos observar o triângulo. Você tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, você tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, você vai trabalhar com a tangente do ângulo de 30 graus. Cateto oposto e cateto adjacente é igual a tangente de 30. O oposto é 6, o adjacente é x. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, você vai colocar 6 sobre x igual a raiz de 3 sobre 3. Você vai multiplicar em cruz. Raiz de 3x é igual a 6 vezes 3, 18. X é 18 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar 18 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, 9, que dá 3. Simplificando 18 com 3, 6 raiz de 3. Ainda no exercício 2, vamos aos itens B e C. No item B, você tem um triângulo retângulo com ângulo agudo de 60 graus e lados 4 raiz de 3 e x. O lado 4 raiz de 3 é tangente, é adjacente a 60 graus. E x é o oposto. Então, novamente, você tem cateto adjacente e cateto oposto. Você vai usar a tangente de 60. Tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é x sobre 4 raiz de 3, que é igual a raiz de 3. Você vai colocar 1 embaixo e vai multiplicar em cruz. 1 vezes x, x. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, x é igual a 4 vezes 3. X igual a 12. Agora, vamos para a letra C. Na letra C, você também tem um triângulo retângulo, você tem o cateto oposto e a hipotenusa. Então, você vai trabalhar com o seno de 30. Seno de 30, cateto oposto sobre a hipotenusa. X sobre 6, que é igual a 1 meio. Multiplicando em cruz, 2x igual a 6, x igual a 6 sobre 2, x igual a 3. Exercício 3. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e observa sobre um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura ao lado. Calcule a altura do edifício a partir do solo. E é dado no problema o seno, cosseno e tangente de 30. Observe que eu quero achar a altura do edifício, que vai ser o cateto oposto do triângulo retângulo, né? Mas o observador ainda está sobre
um patamar, ele está a 3 metros do solo. Então, não adianta eu descobrir só o x. Depois eu vou ter que somar esses 3 metros, que o observador está sob um patamar, né? Então, eu vou usar a tangente de 30, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 30 metros, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, x sobre 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Vou multiplicar em cruz. 3x igual a 30 raiz de 3. X é 30 raiz de 3 sobre 3. X igual a 10 raiz de 3. Como ele está sobre um platô, eu vou somar mais 3 metros. Então, a altura vai ficar 30 raiz de 3 mais 3 metros. Exercício 4. A estrutura de um telhado de uma casa tem medidas representadas no esquema abaixo. Dados os valores aproximados de seno de 40, cosseno de 40 e tangente de 40, calcule a medida y da viga em metros. Então, a parte de baixo do telhado, né, uma viga de sustentação, mede 5 metros, pede a medida da viga y e dá o ângulo de 40 graus. O cateto do triângulo, né, é o cateto adjacente e y é a hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno de 40, porque eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Cosseno de 40 é 5 sobre y, que é igual a 0,76, como é dado no problema. Eu vou transformar o 0,76 em uma fração centesimal. Fica 76 sobre 100. Vou multiplicar em cruz. 76y é igual a 500. E vou passar o 76 dividindo. Então, vai ficar y igual a 500 sobre 76. Y igual a 6,5789. É uma dízima não periódica. O problema está pedindo um cálculo aproximado. Então, eu vou aproximar o y por 6,58. Resposta correta, letra D. João, ao brincar de empinar pipa, pisou em uma linha quando 42 metros desta separava o seu pé da pipa. Sabendo que o ângulo formado entre a linha da pipa e o solo é de 30 graus, determine a altura da pipa em relação ao solo, né? Então, vamos observar a figura. A linha estendida ela mede 42 metros. Eu quero determinar o H, que é o cateto oposto ao ângulo de 30. Então, eu tenho cateto oposto e a hipotenusa medindo 42. Então, eu vou usar o seno de 30, que é H sobre 42, que é 1/2. Vou multiplicar em cruz, 2H igual a 42, H igual a 42 sobre 2, H igual a 21. Letra C. Calcule o valor de y em cada figura. No item A, y é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e 12 é a hipotenusa. Então, eu vou usar o seno de 30, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é y sobre 12, que é igual a 1/2. Multiplicando em cruz, 2y igual a 12, y igual a 12 sobre 2, y igual a 6. Na letra B, eu tenho um triângulo retângulo. O cateto oposto ao ângulo de 30 é 4 raiz de 3 e y é a hipotenusa. Então, novamente, eu vou usar o seno de 30, que vai ser 4 raiz de 3 sobre y, que é igual a 1/2. Vou multiplicar em cruz, y vezes 1, y. 4 vezes 4 raiz de 3 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, y igual a 8 raiz de 3. Agora é a sua vez. Faça esse exercício no caderno e depois confira a resposta. Poste suas dúvidas no mural. No alto de uma torre de
25 metros, instalado numa colina de 300 metros de altura. Um guarda florestal avista um foco de incêndio sobre um ângulo de 12 graus com o horizonte. A distância F, distância aproximada do foco do incêndio à base da colina, é. Os dados do problema são seno, cosseno e a tangente de 18 graus. Faça esse exercício no caderno. Confira sua resposta com o valor que está em verde no canto esquerdo inferior do slide. Poste sua dúvida no mural. Um abraço, nos veremos em breve.